Olá, meus amores! Hoje a nossa aula de História, 25/2 de 2021, das páginas 258 a 261, tá bom? Então vamos lá. Cidadania no dia a dia, o cuidado com os patrimônios. Ao longo dos anos, as civilizações praticaram diversos rituais religiosos, construíram monumentos e fizeram registros escritos. Por causa da sua relevância histórica e cultural, muitas dessas produções atualmente são reconhecidas como patrimônios mundiais pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Patrimônios são bens que apresentam algum tipo de valor para um determinado grupo de pessoas. Eles podem ser materiais, construções, monumentos, registros escritos ou imateriais, festas, ritos e práticas culturais. Infelizmente, nos últimos anos, alguns desses patrimônios mundiais têm sofrido com as depredações e atos de vandalismo. Olha só, que a cidade de Pompeia, na Itália, sofre constantemente com atos de vandalismo, além das ações intencionais. Muitas vezes, as depredações acabam ocorrendo por causa do turismo irresponsável, ou seja, quando há descuido das pessoas que visitam o local. Aí, para tentar manter o controle sobre os patrimônios, a Unesco criou a Lista do Patrimônio Mundial em Perigo, que contém os patrimônios ameaçados de destruição. Nesses casos, podem ser disponibilizados recursos mais facilmente e o local recebe maior atenção de especialistas. Para que esses danos sejam evitados, é necessário também aumentar a conscientização das pessoas em relação à preservação patrimonial. Isso implica no reconhecimento à importância desses bens para a construção do conhecimento histórico. Então, em sua opinião, qual é a importância de preservar os patrimônios? Faça uma pesquisa na internet sobre os patrimônios mundiais, materiais e imateriais. Identifique alguns exemplos e faça uma lista de quais são os patrimônios em perigo, tá bom? Aí aqui, pessoal, nessa imagem, é parte das construções da cidade de Palmira, na Síria, que não foi atingida pelos ataques terroristas como essa de antigo teatro, né, da fotografia, que é coisa linda, gente. Belíssimo, né? Belíssimo. Vamos lá. Página 260, leia os textos a seguir e responda as questões. Texto A. A partir do registro da memória por meio da escrita, foi que se tornou possível a sua armazenagem e permanência para as futuras gerações. Portanto, a escrita é um instrumento de preservação da memória. Antes da escrita, a forma que o homem dispunha para transmitir a informação era de forma oral, mas esse canal de informação sofreu alterações de acordo com a mudança do narrador, que muitas vezes, além de agregar a sua experiência de vida pessoal, às vezes se desviava do fato original. B. A tradição oral, além de preservar a sabedoria dos ancestrais, alicerça a identidade cultural de um país. O fato de um povo não possuir uma história escrita não significa que ele não tenha história. Então, letra A. No caderno, compare os pontos de vista defendidos nos textos A e B, como eles se posicionam em relação aos registros escritos e às tradições orais. B. Você concorda com o ponto de vista defendido no texto A ou no texto B? Qual é a importância dos registros escritos e da tradição oral em nossa sociedade? Certo? E aqui a gente tem o resumo do capítulo, né, que nós estudamos. Então, os primeiros grupos humanos tinham um modo de vida nômade. Com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, essas populações passaram a se sedentarizar. Com a sedentarização, foram criadas as primeiras aldeias e cidades. Para administrar as cidades, foram formados sistemas de governo mais complexos, chamados estados. A religiosidade exercia grande influência sobre os diversos aspectos das sociedades antigas, como as relações sociais e as decisões políticas. A tradição oral é uma das maneiras de transmitir o conhecimento e a memória de um povo.
As primeiras civilizações criaram complexos sistemas de escrita e os primeiros calendários. Meus amores, por hoje é só. Amanhã a gente tem aulas de quê? De português e de artes, tá bom? Um beijo e até lá, se Deus quiser.